Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos realizar as atividades lá da hora de estudo, página 32 e 33, ok? Então, abram todos lá na página 32. Como imaginar a Terra em repouso ou a Terra em movimento pode explicar os fenômenos como a existência do dia e da noite. Então, como vocês já sabem, a Terra e o Sol, né, também, ambos estão em um movimento constante. Esses movimentos constantes que fazem a ocorrência de todos os fenômenos que nós temos aqui na Terra e também nos outros planetas. A ocorrência do dia e da noite é devido à movimentação da Terra. Qual é essa movimentação? Movimento de rotação. Tá? Se não fosse esse movimento, não tinha essa ocorrência de dia e noite. 2. Por que até o século XV era justificada a existência de uma ciência para fenômenos celestes e outra para fenômenos terrestres? Porque a física, ela acreditavam que fosse diferente as coisas que aconteciam aqui na Terra para as coisas que acontecessem, para os eventos, né, que acontecessem lá no céu. Então, até o século XV, eles faziam essa separação de fenômenos celestes e fenômenos terrestres, ok? Depois, com o desenvolvimento da física, eles começaram a perceber que não, que poderia explicar um mesmo fenômeno aqui e também lá no universo, certo? 3. Por que a Terra atrai os corpos para a superfície? Então, a Terra atrai porque ela tem uma massa muito grande e como ela tem uma massa muito grande, ela vai atrair devido à força gravitacional, certo? 4. A elipse apresentada a seguir representa uma órbita bastante elíptica de um astro fictício. Em qual posição ou posições poderia estar a estrela central em torno do qual o planeta gira? Então, as posições poderiam ser A ou E, ok? Então, o Sol poderia ser A ou E, que são os focos dessa elipse, ok? Então, vocês podem marcar aí na elipse o pontinho A e o pontinho E, pode até desenhar um sol para ficar mais fácil de vocês compreenderem. 5. A figura representa o movimento de um planeta em torno de uma estrela central. Se as áreas A1, A2 e A3 são iguais, podemos dizer que, olha só, a questão 5 está falando da segunda lei de Kepler, certo? Então, se as áreas são iguais, o movimento, ou seja, o tempo que ele vai percorrer essas áreas, também é o mesmo, ok? 6. Quais das seguintes situações podem estar relacionadas com os conceitos da gravitação universal? Então, a lei da gravidade. O movimento dos cometas? Sim, então o movimento de todos os astros está relacionado à gravitação. A erupção de vulcões? Não. A erupção de vulcões está relacionada a placas tectônicas. C. O peso de uma pessoa? Sim, então vocês viram que o peso pode ser diferente em diferentes planetas, certo? Ou em diferentes astros. D. O efeito estufa? Não. E. O lançamento de foguetes? Sim, então o foguete ele vai contra a ação da gravidade. F. A descoberta de planetas? Sim, também. Os signos do zodíaco? Não. H. O magnetismo? Não, também, tá? Para a Terra, ele só está relacionada à aceleração gravitacional. E formação de furacões? Também não, certo? 7. A prof colocou a fórmula aí para vocês utilizarem na 7. P é igual a M vezes G. O quadro abaixo, ele traz a aceleração de vários astros do sistema solar. O que vocês vão fazer no número 7? Vão fazer no caderno, porque não tem espaço aí, tá? Então, coloquem lá. Atividade número 7, página 33, hora de estudo. Cada um deve saber a sua massa, tá? Porque o que vocês pesam na balança não é peso, é massa, ok? Então, vamos supor, eu tenho uma massa de 90 quilos. Vou arredondar para ficar mais fácil, tá? Se a professora for pesar aqui na Terra, que tem uma massa, na Terra não, vamos começar por Mercúrio. Então, eu tenho uma massa de 90. Vou colocar na fórmula.
P, que é o que eu quero achar, é igual a M, que é a minha massa, 90 quilos, vezes a aceleração de Mercúrio, que é 3,7. Lá em Mercúrio, meu peso será 333 newtons. Ou seja, peso é força, então não se esqueçam de colocar a unidade em newtons, ok? Vocês vão fazer essa multiplicação da massa de vocês vezes a aceleração da gravidade de cada um dos planetas, ok? Isso é para fazer no exercício 7, no caderno. 8. Por que ocorrem as estações do ano? Então, vocês já fizeram na aula de segunda-feira que o que vai acontecer para ocorrer a estação do ano é o eixo de inclinação da Terra. Então, devido ao eixo de inclinação da Terra e ao movimento de translação, nós temos as estações do ano, ok? 9. Quando colocamos um obstáculo na frente de uma fonte de luz, uma sombra se projeta em um anteparo. Por exemplo, ao colocarmos um livro, obstáculo, em frente a um abajur, que é a fonte de luz, uma sombra se projeta na parede. A parede seria o anteparo. A mesma lógica explica os eclipses. A. No caso de um eclipse solar, quais são os 3 astros do sistema solar que estão envolvidos? Então, nós temos a Terra, o Sol e a Lua. Quem é o anteparo, a fonte e o obstáculo? Então, o anteparo é a Terra, a fonte de luz é o Sol e o obstáculo, a Lua, certo? 10. No dia 14 de outubro de 2023, haverá uma grande chance de vermos um belo eclipse solar total na região norte e em parte do nordeste do Brasil. O esquema a seguir, fora de escala, mostra a Terra, a Lua e o Sol alinhados durante o eclipse. As distâncias e tamanhos não são em proporção, ou seja, não são reais, tá? Porque o eclipse total não será visto em todas as regiões do país. Então, vocês podem perceber que a Lua ela tem um tamanho muito menor do que o da Terra. Como a Lua tem um tamanho menor do que o da Terra, ela não consegue, vamos dizer assim, tampar todos os raios que o Sol vai emitir. Então, por isso que nós não conseguimos ver o eclipse de toda a região do país. 11. A Lua e seus fenômenos já inspiraram muitas culturas e histórias por todo o mundo. Vocês vão pesquisar entre os familiares ou também na internet histórias que tenham relação com fenômenos lunares, tá? Então, pode perguntar aí quem tem avó, bisavó, ou quem não tem, né? Pode pesquisar na internet histórias que tenham relação com fenômenos lunares, tá bom? Essas eram as atividades para hoje. Vocês podem terminar e, ao terminar, enviar a foto para a prof, tá? A prof vai estar disponível caso alguém tenha alguma dúvida. Beijos!